Oi, oi, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a ansiedade das nossas crianças, atrapalhando ou prejudicando as nossas intervenções nutricionais em consultório. Então eu vou colocar aqui no comentário: ansiedade versus alimentação infantil. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos uma convidada especial. Já estou convidando você. Deixa eu só arrumar aqui meu. Olá, Oi, boa noite. boa noite. Então, gente, essa é a psicóloga mais amada do Brasil. Um dia será. É a Patrícia dos Santos. Desde que a gente começou a trabalhar juntos, nós temos um consultório em conjunto. Ela me ensinou muito. Então, nós nutricionistas ficamos sempre assim, né? Nutrientes, nutrientes, é receita, é cardápio, e a gente esquece que a criança é todo um contexto e que a gente precisa, não que a gente precisa ter aprofundado, né, esse assunto, porque isso é assunto de psicólogo, mas nós precisamos ter uma certa noção para saber até encaminhar. Aí muitas vezes famílias que não têm condições de manter dois terapeutas juntos, a gente consegue auxiliar de algum jeito, né? Então, por isso que eu chamei a Paty. Paty, se apresenta, vou deixar você falar um pouquinho de você rapidinho. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Patrícia, então sou psicóloga infanto-juvenil, faço orientação de pais, faço a psicoterapia infantil, né, e com adolescentes também, e também sou psicóloga escolar educacional. Trabalho no NAEP, que é um núcleo de atenção especializado para crianças do município de Palhoça, das escolas, né, do município de Palhoça. Show. Então, assim, por que que eu escolhi esse tema, né? A Paty acompanha muito os casos que eu atendo em consultório e com a pandemia isso aumentou muito mais. Até as crianças que eu vinha tendo resultados maravilhosos, que elas vinham descendo na curvinha como se fosse um paraquedas, né? Do ganho de peso. Então, assim, elas estavam com obesidade grave, estavam quase chegando em sobrepeso, né? A gente já estava quase ali adequando. Não que o peso é totalmente o nosso foco, mas querendo ou não é consequência, né? E aí veio a pandemia e isso bagunçou tudo. E aí, por quê? Por causa da ansiedade. Então, assim, inclusive hoje eu atendi uma pacientinha que estava comigo, já está comigo há mais de um ano, estávamos quase ali conseguindo, e de repente a curvinha dela de peso fez assim, e ela voltou onde ela começou. Boa noite, gente. Então, assim, vai muito além de receitas, vai muito além de cardápio, vai muito além de você trabalhar o lúdico com a criança, né? A ansiedade precisa ser trabalhada. Então, Paty, fale um pouco sobre o assunto e a gente vai conversando. Vamos falar então. Andréia, quando as crianças chegam no consultório da nutricionista, normalmente não é com a queixa de ansiedade, né? É com a queixa de que a criança está comendo demais, né? Ou que está comendo muitas besteiras, muitas comidas que Isso. não são saudáveis, né? E aí depois que a gente começa a perceber que são crianças ansiosas. Né? No primeiro momento, talvez nem os pais percebam isso. Eles chegam no consultório de vocês, nutricionistas, principalmente, com essa queixa, né? E aí, E depois que a gente vai investigando, muitas vezes a frase é assim, ela abre os armários e fica procurando comida. É o que eu mais escuto. principalmente agora na quarentena, né? Na pandemia, que tá todo mundo em casa, as crianças estão todas em casa e ficam entediadas. Então, a Uhum. queixa principal é essa, né? E aí, depois que a gente vai investigando, a gente percebe que tem uma ansiedade por trás desse comportamento, né? Então, por isso que você se referiu, né? Que não é só uma questão de nutrientes, não é só uma questão de quando a criança chegar no consultório da nutricionista, ela passar um cardápio, uma, uma prescrição ali de uma dieta alimentar e a criança seguir aquela dieta e conseguir emagrecer, porque não se trata somente de uma ingestão de nutrientes.
tem alguma coisa ali que está por trás, né? Que a base disso, desse comportamento, é a ansiedade. Então, o que que é a ansiedade, né? A ansiedade é um estado emocional que está ligado ao medo, né? A emoção primitiva da ansiedade é o medo, a qualidade dela é essa primeira emoção, né? E ela causa desconforto, sensação desagradável, né? A pessoa não gosta de estar sentindo aquela emoção, aquela sensação. Então, normalmente, as crianças e os adultos que são ansiosos, eles têm muitos comportamentos de esquiva. Que a esquiva acaba sendo um comportamento para a pessoa conseguir lidar com essa ansiedade, para ela conseguir se adaptar a essas emoções que ela está sentindo, né? Você disse que ela E para foge essas desse crianças, sentimento? ela foge dessa sensação, né? Tá. Dessa sensação desagradável. As crianças que são ansiosas, elas têm uma preocupação desproporcional com o futuro, um medo do que vai acontecer no futuro. Né? Então ficam pensando, e se acontecer tal coisa, e se eu pegar coronavírus, e se eu não for mais para a escola, e se a minha mãe morrer, e se eu não conseguir ver mais o meu pai. Então é uma emoção que é sempre dirigida para o futuro, esse medo que não é de algo real, né? E do presente. Uhum. Tá? Então são Então, sinais que a gente pode estar percebendo também, além da alimentação. isso. Né? Além desse comportamento de estar sempre procurando algo. Porque o que, que acontece? Quando a criança ela tem essas emoções desagradáveis, né? Porque normalmente as crianças que são ansiosas, elas são muito sensíveis ao que acontece no ambiente. Né? Então, tudo que acontece no ambiente, elas se sentem muito impactadas. Aquilo é como se para elas fosse demais, sabe? Elas não conseguem dar conta daquela emoção e daquele ambiente estressor que provavelmente ela deve estar inserida. Então, ela tem comportamento de esquiva para se adaptar a esse ambiente, a essa emoção que ela está sentindo, né? Então, na verdade, para fugir de sentir essa emoção. E as crianças que chegam no consultório das Nutris, que tem essa queixa de estar comendo demais, de estar procurando sempre comida, né? É para compensar, para poder lidar com essa sensação desagradável. Então, o comportamento de esquiva que elas têm, por exemplo, para não sentir essa sensação desagradável de pensar, o que vai acontecer daqui para frente, né? Tá sempre se preocupando com o futuro. Elas pegam o que? Eu vou comer uma bolachinha, vou comer um chocolate, para Para se poder concentrar no lidar com essa presente. sensação. Uhum. Isso é uma maneira de minimizar essa emoção desagradável que ela sente quando ela pensa no futuro, quando ela está ansiosa. Né? Mas aí a Uhum. gente precisa se preocupar porque se a criança aprende essa, essa estratégia de enfrentamento, de enfrentar, entre aspas, né? Enfrentar, que na verdade ela está se esquivando, ela está fugindo de sentir essa emoção, essa sensação. Mas se ela aprende, se ela se dá conta de que essa estratégia que ela encontrou para lidar com essa sensação funcionou, ela comeu um chocolate e ela se sentiu tranquila, ela se acalmou, aquela sensação desagradável dela diminuiu dentro dela, o que acontece? Vai repetir. Acontece, vai repetir. Acontece de que ela Uhum. vai procurar sempre a comida para estar se acalmando. Ela descobriu aquela estratégia de enfrentamento para lidar com essa sensação desagradável que a ansiedade causa. Né? E Uhum. aí, quando a criança chega no consultório da Nutri, os pais chegam com ela com essa queixa principal e a Nutri só olha para esse foco da alimentação, então vamos fazer uma dieta aqui, vai comer isso, 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 isso e não olha para essa base, para a causa desse comportamento, normalmente o tratamento não tem eficácia, né? Ele não consegue progredir. Tá. Perfeito, Paty. Então, assim, digamos que eu percebi tudo isso na criança, que ela tá comendo para diminuir essa ansiedade, né? E que a gente percebe a ansiedade em outros momentos, não só na referente à alimentação, como você falou, né? Ela tá sempre se voltando para o futuro e preocupada com esse futuro. O que que eu, Uhum, enquanto Nutri, vou fazer, né? Até chegar na parte de indicar para uma psicóloga, né? Porque eu converso muito isso com a Paty, que é bem complicado os pais aceitarem que a criança precisa de psicóloga.
há muito esse tabu É. ainda, né? Então, assim, mesmo a parte trabalhando comigo, no mesmo consultório, as mães já estão há anos não, né? Mas há meses ali comigo, mesmo assim ainda é bem difícil chegarem até a parte. Então, assim, o que que a gente pode estar fazendo até convencer essa mãe de que a criança precisa ir para a psicóloga trabalhar também esse comportamento? Eu acredito, André, que o importante é trazer conhecimento para essa mãe, educar essa mãe em relação à ansiedade, né? Falar para ela isso que eu estou falando, explicar o que, que é a ansiedade. Né? Claro que o comportamento dela, da criança, está sendo de buscar na alimentação um refúgio, um acalento, mas ela precisa entender que não dá para tratar só o sintoma, né? A gente vai estar, no caso, remediando, a gente não vai estar trabalhando na causa, na base ali do que causa esse comportamento. Né? Então, ela precisa, a nutricionista precisa mostrar para os pais, para a mãe dessa criança, que não vai adiantar passar uma dieta para essa criança se a gente não trabalhar essa ansiedade, essa emoção, porque é a maneira que ela encontra de se adaptar a esse ambiente estressor, de se adaptar a essa emoção que ela está sentindo, a essa sensação que ela está sentindo no corpinho dela. E ela não sabe muitas vezes como lidar com isso de uma maneira diferente. Né? Então ela não aprendeu outras habilidades de enfrentar isso, outras habilidades de enfrentamento. Essa talvez seja a única que ela sabe que ela aprendeu. Né? Então, Hum, para ela conseguir diminuir essa compulsão, vamos dizer assim, né? Procurar sempre no alimento esse refúgio, esse acalento, ela precisa aprender habilidades de enfrentamento, habilidades, estratégias para lidar com essa emoção desagradável, né? então você, E aí enquanto encontrar outras psicóloga, maneiras. aham, então você, enquanto psicóloga, você ajuda a criança a encontrar outras formas de diminuir essa ansiedade sem ser só na comida. Isso, o tratamento de criança ansiosa, ele envolve várias etapas, né? A gente psicoeduca a criança também, a gente fala para ela entender o que, que é a ansiedade. Claro que de uma maneira lúdica, né? Não é assim como a gente está fazendo aqui, mas existe várias técnicas para ensinar a criança de uma maneira lúdica a entender o que, que é isso que acontece, o que, que é isso que ela sente, né? O que, que é a ansiedade e entender o que, que ela está fazendo, por que, que ela está buscando na comida esse refúgio, esse acalento. Então a gente psicoeduca sobre a ansiedade, depois a gente ensina a criança como que a gente vai fazer o tratamento com ela, né? A gente explica para ela, no meu caso, como que funciona a terapia cognitivo-comportamental, né? Porque eu trabalho nessa linha por essa abordagem. Mostro para ela que o que ela sente tem relação com o que ela pensa, e aí ela age de determinada maneira. E depois disso, eu vou ensinando para ela técnicas de relaxamento, como que ela faz para lidar com essa ansiedade. Por último, a gente ensina habilidades de enfrentamento. Outras estratégias para ela lidar com essa ansiedade, com essa emoção, que não seja habilidades, que não seja estratégias que trazem prejuízos para a vida dela, né? Porque Uhum. imagina, uma criança que só aprendeu a se acalmar comendo, né, pode ter muitos prejuízos na saúde, né? Você pode dizer melhor isso do que eu. Pode desenvolver, né, várias questões de saúde aí, né? Diabetes, Uhum. colesterol alto, que mais? Um monte de outras coisas, né? Sobrepeso, Obesidade. obesidade, triglicerídeos altos. Ô, Paty, eu gosto de ir pro prático, assim. Então, te acompanhando, né? Aqui perguntaram, será que poderia fazer uma consulta com as duas profissionais ao mesmo tempo? A criança chega na primeira consulta e as duas recebem a família para ouvir as queixas. Eu e a Paty, a gente faz muito isso. A gente atende bastante crianças em comum, principalmente crianças seletivas, né? Então, a nutrição e a psicologia junto agrega muito, assim. Então, é super possível. Só precisa achar uma parceira que queira andar junto contigo e com os mesmos pensamentos, né? Então, vai atrás que tu acha. Eu encontrei a Paty, assim, já conhecia a Paty, mas a gente fazia tempo que não se falava, eu achei o Instagram dela e fui conversando e a gente se encontrou. Então, vai funcionando aí no Instagram de outros profissionais, né? Eu sempre falo isso, a gente precisa estar em constante contato com outras profissionais, isso agrega muito, né? E aí, Paty, voltando aqui para o assunto, como que você ensina uma criança a se acalmar?
Inclusive, em uma das consultas eu vi você falando sobre a bola de sabão, né? Que você fala para Aham. soprar bem devagar para a bola de sabão ficar bem grande. Também vi você falando do balão, né? Para ir enchendo o balão. Ser psicóloga e nutricionista ajuda? Nossa, se você é os dois, você tá de parabéns. Então, Paty, fala assim outras opções que você acaba usando em terapia. Claro que cada criança é única, né? Mas como que você ensina uma criança a se acalmar além de ir para o alimento? Uhum. Existem técnicas que a gente utiliza no tratamento que são principalmente para a criança trabalhar a respiração, né? Para ela entender ali, para ela focar no que acontece no corpinho dela. Porque a emoção é fisiológica, né, André? A gente sente no corpo. Então, quando a gente sente uma emoção, por exemplo, de medo, que aí está dirigido para o futuro, que aí é a ansiedade, a gente sente no corpo essa emoção. Então, a primeira coisa que a gente faz com a criança é começar a fazer ela perceber o que acontece no corpinho dela, né? Então, assim, os sinais que o corpo dela está dando de que alguma coisa não está legal, de que ela está sentindo alguma emoção que é desagradável, né? Então, por isso que a gente trabalha com as crianças a respiração. Porque quando ela se sentir ansiosa, quando ela perceber os sinais que o corpinho dela tá dando para ela, tá mostrando que ela tá ficando ansiosa, ela vai saber como se acalmar, que é através da respiração. Só que com a criança a gente não consegue ensiná-la só dessa maneira, falando, né? A gente tem que trazer muito para o concreto. Por isso que tu já escutou eu falando para usar a estratégia ali com o brinquedinho da bola de sabão, porque a gente ensina a criança a respirar por esse brinquedo. Então, quando ela inspira e assopra muito rápido, a bolinha sai bem pequenininha, né? E aí, quando a gente fala para ela que ela pode inspirar bem fundo e a gente faz um desafio com ela de que ela precisa fazer uma bolona de sabão bem grandona e que ela precisa respirar bem devagarinho, soltar esse ar bem devagarinho e a bola de sabão vai ficar muito maior, a gente ensina ela uma estratégia de enfrentamento, de respiração, né? De se acalmar através da respiração, só que de uma maneira lúdica. A gente faz isso Uhum. também através da bexiga, né? Do balão. Então a gente ensina a inspirar e soltar o ar bem devagarinho ou bem rápido, né? Através da brincadeira. É uma das estratégias, né? Tem criança que a gente deita no chão, coloca um bichinho em cima da barriga e pede para ela prestar atenção nesse bichinho subindo e descendo, que é uma maneira de ela prestar atenção na respiração dela também, né? Legal. Então são algumas estratégias lúdicas que a gente usa para ensinar a criança a respirar e a prestar atenção no corpinho dela. Né? A Hum. gente ensina para ela também sobre as emoções, né? Que as emoções são como ondas, que elas chegam para a gente, mas elas não ficam para sempre, né? Elas vêm e vão. Então a gente precisa se acalmar para que a gente não tenha para que a gente não tenha um comportamento que vai trazer prejuízos para a gente, né? Então assim, envolve várias etapas para a criança aprender a encontrar outras estratégias de enfrentamento. Por isso que é um processo, né? Por isso que Sim. o tratamento psicológico não é de uma hora para outra, né? É um Uhum. processo, envolve algumas sessões aí, porque é mudança de hábito e aprendizagem de habilidades de enfrentamento. Aham. Nossa, Paty, olha só. Ela é quase nutri, já é psicóloga. Que legal. Olha que legal. Nossa, as mães precisam te descobrir, viu? Você é um tesouro. Aham. Porque são duas visões completamente diferentes, mas que se complementam totalmente, né? Tu vais entender a Sim, bioquímica do principalmente corpo da criança e o psicológico. para entender qual é o comportamento alimentar daquela criança, né? Hoje a gente está falando aqui de ansiedade, mas tem várias outras coisas, né, que podem se relacionar. Uhum. Então, assim, Paty, só para trazer aqui para as nutris, então, assim, quando eu encontro uma criança que eu vejo que é a ansiedade que está atrapalhando o nosso comportamento, eu nunca vejo que é isso de cara, né? A gente sempre vai tentando trabalhar os hábitos. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa na ansiedade, mas não, em casa só tem porcaria, né? A criança come Uhum, isso o tempo todo, a criança não come fruta, a criança não se espelha em ninguém para comer salada, toda aquela coisa. Então, primeiro eu sempre foco nos hábitos e a gente vai acompanhando a criança. Se eu vejo que mesmo a criança mudando os hábitos, né, ou tendo dificuldade de mudá-los, aí eu me desperto,
né, para essa questão de indicar para psicóloga. E ideal que seja uma psicóloga que já trabalhe com público infantil, porque são, né, públicos totalmente diferentes, né? A gente que é nutri focado no infantil, a gente acaba focando nossos estudos, usando estratégias lúdicas que com adulto a gente não usa, né? E aí o Uhum. ideal quando eu percebo isso, eu entro em contato com a Paty e explico mais ou menos o caso. O ideal é que vocês tenham uma psicóloga em conjunto para ir trocando esses casos para ver se realmente é indicação ou não. A gente também não vai ficar indicando assim de graça, porque tudo é gasto para a família, né? Então vai ser aquela família que vem e a Nutri indicou para fono, para psicóloga, para isso, para aquilo, né? E essa Nutri acha que a gente está esbanjando dinheiro. Também não é isso. Então, eu converso com a Uhum. Paty, olha, aí a Paty fala, não, realmente é necessário a psicóloga, ou não, acho que dá para tu continuar aí trabalhando que não percebo que sejam sintomas, sinais de ansiedade, né? Mas aí É, quando deixa eu só finalizar aqui o não, raciocínio. Aí, quando a Paty vê que talvez seja necessário, aí eu entro em contato com a mãe, né? Ou pelo WhatsApp, peço para ligar para a mãe, ou mando um áudio, ou espero o momento da consulta para explicar a minha linha de raciocínio, por que eu estou indicando ir para psicóloga e o quanto isso é importante para o nosso tratamento. Muitas mães acabam não levando, algumas levam. Essas mães que acabam não levando, eu deixo bem claro, né, que o meu papel de nutri eu estarei fazendo, mas que a gente não vai conseguir avançar no quadro se essa ansiedade continuar e se a gente não tiver o apoio da psicóloga. Inclusive, muitas mães continuam comigo e fecham programas nutricionais e pagam mais um monte de consulta, mas sabendo que talvez a gente não vai ter muito avanço. Então, vai lá, Paty. tem uma resistência para levar no psicólogo, né? Porque psicólogo vai mexer ali na zona de conforto. Nutricionista também, mas psicólogo mais ainda, né? E então as pessoas resistem bastante para chegar a levar a criança na consulta com o psicólogo, porque normalmente elas já percebem que vai precisar modificar muita coisa aí no ambiente familiar, né? Nessa dinâmica familiar. Então, Isso. realmente tem uma resistência muito grande. Outra coisa que eu queria falar, que tu citou aqui, André, é que não são todas as crianças que vão chegar no consultório de vocês, né, com essas queixas, assim, de sobrepeso, de obesidade, que tem ansiedade, não significa isso, né? Como a Andrea falou, tem muitas outras questões que precisam ser avaliada, questão do ambiente familiar mesmo, dessa dinâmica da família, né, dos hábitos que essa família tem, do que é incentivado para essa criança, né, do modelo que ela tem também em casa, porque as crianças se espelham muito nos pais. Então, não significa que toda criança que chegue no consultório que tenha sobrepeso seja ansiosa, né? Então, como Isso. você falou, isso ao longo das consultas vocês vão percebendo. Normalmente, de acordo com as orientações que vocês vão fazendo, com o acompanhamento nutricional, vocês vão percebendo que essa criança não está tendo progresso, que ela não consegue progredir no tratamento de acordo com as metas que vocês têm como objetivo, e aí, né, vocês não conseguem identificar o que é, porque de acordo com todas as orientações ali da dieta, foi passado tudo o que a criança precisa fazer, aí sim pode acender a lanterninha ali, a luzinha de que tem alguma coisa que pode ser um comportamento ansioso dessa criança, sim. Né? E aí a família precisa de algumas orientações, porque a gente precisa identificar o que está despertando, o que está causando essa ansiedade nessa criança. Que aí ela desconta, ela vai procurar acalento e aconchego nos alimentos. Isso. E aí, Paty, eu queria a tua opinião, porque eu tenho muitos pacientes que são medicados, né, para ansiedade. Uhum. Eu queria a tua opinião, assim, claro que cada caso é um caso, né? Mas, assim, querendo ou não, quando as crianças são medicadas, isso ajuda muito no tratamento nutricional, porque a ansiedade diminui muito, né? Mas até quando isso vale a pena, até quando não vale, apesar de que eu sei que isso não é da psicóloga, né? É mais do psiquiatra, né? Que indica medicamentos Uhum. nesse Sim, sentido. psicólogo não receita medicamento, né? Só faz Sim, psicoterapia. mas eu sei que vocês têm uma opiniãozinha ali, talvez, de até quando dá para tratar com terapia, até quando precisa do medicamento ou não. Você prefere não se posicionar. Não, eu posso falar, eu acredito que
todos os sintomas, o que a gente precisa avaliar e o que eu acredito que o psiquiatra infantil avalia também, para ele diagnosticar um transtorno de ansiedade, ele vai olhar para a frequência, para a intensidade desses sintomas e para o prejuízo que isso traz para a vida da criança, né? Então, quanto mais prejuízos essa criança tem, ele vai avaliar, né? E aí ele vai perceber se essa criança precisa desse suporte do medicamento ou não, se só o trabalho da psicoterapia já dá conta, né? Então, de acordo com a avaliação ali do médico, ele vai estar avaliando esses três aspectos, né? Como que são os sintomas ansiosos dessa criança? Qual que é a frequência, qual que é a intensidade, qual é o prejuízo que essa criança está tendo, né? Eu comecei a atender uma menina que ela está muito ansiosa, ela está com muito medo depois que ela teve uma situação traumática na vida dela e isso está tendo muito prejuízo na vida dela. Ela não quer sair quando ela percebe que o tempo está se preparando para vir uma trovoada, para vir uma chuva forte, né? Porque ela teve uma experiência aí que gerou nela toda uma ansiedade de que descobriu a casa dela, né? E aquilo para ela foi muito traumático, então despertou nela toda uma ansiedade. E tá tendo um prejuízo bem grande para a família, porque ela não está querendo sair de casa, todo lugar que ela vai, ela fica preocupada, né, se vai fechar o tempo, se vai chover. Então, eu acredito que o psiquiatra, para ele diagnosticar o transtorno de ansiedade na criança, ele avalia todas essas questões, né? E aí, Sim, dependendo do grau de intensidade desses sintomas, ele avalia se é interessante ele entrar com medicamento ou não, se ele indica só a psicoterapia. entendi. Inclusive, você falando aqui até fez muito sentido, assim, que uma das minhas pacientes que é medicada, o triglicerídeos dela estava, assim, 5 vezes maior do que o esperado. E visivelmente era a ansiedade que estava fazendo isso acontecer, então aí ela já estava com obesidade e quase uma pré-diabetes, né? Tava ali no limite, e aí o médico encaminhou para nutricionista, né? E aí iniciou o medicamento. Então, assim, a gente conseguiu muita melhora também com a ajuda do medicamento, né? Uhum. Porque a própria mãe falou que era outra criança, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Então, acho que clareou E aí bastante. tem criança que precisa desse suporte medicamentoso, né? Porque a ansiedade dela tá tão alta, tá tão grande, que se a gente for trabalhar na psicoterapia com essa criança, sem o suporte do medicamento, talvez ela não dê conta, né, de lidar Uhum, com de aprender essas habilidades, porque aquilo para ela vai ser extremamente ansiogênico, né? A gente vai expor ela a algumas situações, claro, ao longo do sim. tratamento, para ela poder adquirir habilidades de enfrentamento, mas dependendo do grau de ansiedade dela, ela não dá conta sem o medicamento. Né? Então a Uhum, gente também não consegue ter avanços, mas cada caso é um caso, né? E isso vai ser avaliado pelo psiquiatra infantil. exatamente. Eu acho que assim, o que a gente precisava falar para o atendimento de Nutris, né? Porque claro que se a gente for avançar, a gente vai cair no atendimento da psico, porque a ansiedade é psicologia, né? Mas a gente precisa entender o que essa criança está mostrando, em que momento que a gente vai encaminhar e como que a gente vai falar isso para os pais. Mas, Paty, eu também queria que você falasse, inclusive a gente estava conversando isso hoje, a respeito de quando a família está preparada, né, para mexer com a estrutura e tudo mais, porque muitas famílias não estão querendo, não querendo, mas não estão preparadas. A gente estava até falando assim, às vezes a mãe tá perto de fazer uma cirurgia, às vezes a avó tá acamada e a mãe Uhum. tem que cuidar da avó, às vezes sei lá, aconteceu uma perda na família e não tem condições de eles se voltarem para a criança naquele momento e fazer toda essa psicoeducação que você diz, né, em casa, né? Porque o que tu faz no consultório tem que ser feito em casa também, né? Igual nós Nutris. Sim. Então, fala um pouco sobre isso, assim, que a gente também tem que entender o momento da família para exigir, entre aspas, mudanças, né? Quando a gente atende criança, a gente sempre tenta sensibilizar os pais de que as mudanças acontecerão se eles estiverem dispostos a pegar firme junto com a gente, né? A, a fazer esse tratamento
ter progresso, né? Porque o que acontece? A gente fica com a criança no consultório uma vez na semana durante 50 minutos, né? E ali dentro do consultório é um ambiente totalmente a gente consegue adaptar as coisas ali, né? Não é um lugar que está tendo os desafios da vida real, né? Então, talvez ali junto comigo, por exemplo, essa menina que veio com essa queixa, com essa demanda, ela vai se sentir mais protegida, né? Ela não vai estar ali vendo que a chuva está chegando, que a trovoada está se armando, né? Então, não vai ser os desafios da vida real. A gente precisa tornar consciente isso para os pais, que eles precisam estar dispostos a trabalhar Uhum. junto com a gente, né? A, a serem agentes de transformação para a vida dessa criança, porque o que a gente faz ali no consultório, a gente orienta e ensina para que eles incentivem em casa também. E se são pais que não estão dispostos a isso, que não estão no momento abertos para estar tendo esse comprometimento, a gente sabe que não vai ter muito progresso o tratamento, né? E se tiver, vai ser bem mais devagar do que poderia ser. Né? Uhum. Então, a gente precisa sensibilizar esses pais, falar para eles que a gente tem 50% da responsabilidade, né? E que eles também têm os outros 50% para que a gente consiga ajudar o filho deles. Porque o profissional, ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Isso. Então, quando a gente for encaminhar, também fazer uma pergunta do tipo: o quanto vocês estão podendo nesse momento se dedicar para a criança, né? Porque vai precisar de dedicação Uhum, tanto da minha parte, enquanto Nutri, né? Porque a gente vai trabalhar com metas e essas metas compreendem o apoio do pai, dos pais, e o quanto eles estão podendo estar abertos ao auxílio da psico, né, para ajudar essa criança que está aí comendo tudo que vê pela frente porque não está entendendo essa emoção que ela está sentindo, né? Eu gosto muito da frase uhum, assim que a ansiedade gera na criança um buraco no estômago, que come, 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 come e nada satisfaz. E isso dá para os pais um entendimento, assim, porque muitas vezes é difícil dos pais entenderem, né? O que eles acham que a criança não colabora, né? Eu ouço muito assim, eu faço de tudo por ela, mas ela não ajuda. Ela quer sempre abrir a gaveta e comer alguma coisa, porque ela tá sempre pedindo uhum. comida. E chega à noite, não tem jeito, ela quer comer de tudo, mas assim, não é porque a criança não colabora, é porque a criança precisa de ajuda para entender essa emoção que ela tá sentindo, né, Paty? Ela não consegue lidar com aquela emoção, né? Por isso, tão importante quando os pais estão dispostos, pelo menos, a irem numa consulta com um psicólogo infantil, para ele poder explicar o que é isso. Não significa que ela não está querendo, é uma dificuldade que ela tem. Ela quer, mas ela não consegue sozinha. Né? Ela precisa de um suporte, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de alguém auxiliando. Né? Então, por isso que é muito importante os pais estarem dispostos, abertos para essa escuta, para poderem, pelo menos numa consulta, entender o que é isso. Por que, Isso. que a minha filha, por que, que a minha filha, por que, que o meu filho, ele fica procurando comida o tempo inteiro? O que acontece com ele, né? Que faz ele ter esse comportamento? Isso. E muitas vezes, Paty, até seria legal você falar isso, a gente percebe que a criança é ansiosa porque os pais também são. É bem comum Uhum. isso, né? Então, quer falar um pouco dessa relação pra gente? A gente sabe que as crianças que têm sintomas ansiosos assim significativos ou que têm até transtorno de ansiedade, é, o que prevalece ali tem uma carga genética muito alta, né? Então, quando parentes de primeiro grau, pai e mãe, já tem sintomas ansiosos, a gente pode ficar bem, com a antena bem ligada, assim, bem acesa, com esse olhar bem atento para essa criança, porque ela tem uma predisposição alta para desenvolver também sintomas ansiosos ou até um transtorno ansioso, né? Uhum. Outra coisa que ajuda também a criança a desenvolver a ansiedade é esse ambiente que ela tá, né? Porque como a gente estava falando aqui, as crianças ansiosas, elas são muito vulneráveis, muito sensíveis ao que acontece no ambiente. Então, se ela tá num ambiente que tem muita briga, que é muito estressor, isso é uma predisposição para ela desenvolver ansiedade, Sim. né? Então não é E só a questão genética, também tem uma parte importante que é a questão do ambiente que ela vive, né? Que ela está inserida.
Uhum. E antes de a gente responder ali a pergunta, me veio uma coisa na cabeça também, que nem sempre a ansiedade faz a criança comer demais. Às vezes o contrário também, né? A criança está tão ansiosa que ela não consegue parar para comer. Já tem de casos assim Uhum, também. Então a gente às vezes fica só sim. atento na criança, né, com sobrepeso, com obesidade, que come, 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 e a gente não vê que às vezes a falta de fome de uma criança que está trazendo ali até uma desnutrição também é ansiedade, né, Paty? Com certeza, também é um comportamento de fuga para isso, né? Cada criança, cada pessoa que tem esses sintomas ansiosos muito elevados encontra o seu comportamento de esquiva. Umas crianças e alguns adultos são através, né, do alimento, da comida, outros são através de outros comportamentos de esquiva. Pode ser dormir, né? Tem criança Uhum. que quer ficar trancada no quarto o dia inteiro jogando videogame, ou quer ficar trancada no quarto o dia inteiro dormindo, não quer levantar da cama. Então é muito importante a gente poder prestar atenção, olhar de uma maneira mais atenta para os comportamentos das crianças, né? Principalmente agora que elas estão sem ir para a escola, Isso, que com aumentou certeza. muito que aumentou muito os comportamentos de ansiedade das crianças. Nossa, demais. Ó, e quando a família acha graça, quando a criança está o tempo todo comendo. Olha, essa Então, pergunta depende, né? Porque a gente não tá vendo essa criança. Porque assim, não é porque a criança está o tempo todo comendo que isso também está prejudicando, porque às vezes a criança está no pico de crescimento, né? O menino tá lá nos seus 10, 11 anos, então assim, ele tá crescendo muito e realmente ele tem fome o tempo todo, mas a gente coloca na curva, a gente vê que tá tudo bem. Então, realmente é o corpo dele tá pedindo comida, né? Então, às vezes, nossa, esse aí bate um pratão, né? Mas assim, é porque o fisiológico dele tá pedindo, né? Mas às vezes pode ser o emocional pedindo. Então a gente precisa entender por que estão achando graça. Porque se a família vê que a criança está comendo além da conta, é difícil acharem graça. Eu nunca vi algo nesse sentido. Tu já presenciou isso? Moca de pano? Tu já presenciou algo nesse sentido? Queres falar algo, Paty? eu acho que tem que prestar atenção nisso mesmo, né? Se é uma criança que come o tempo inteiro e a família percebe que ela não tem nenhum prejuízo, que leva no médico, leva na nutricionista, tá tudo bem com a saúde dela, daí, né, a gente precisa entender o que que é essa graça aí, né? Se é bonitinho, o que que é. Mas se é uma criança que come o tempo inteiro e ela já tem prejuízos na vida dela, ela só pensa em comer e ela já tá com sobrepeso, já tem um comprometimento na saúde, daí a gente precisa é, conversar com essa família, tentar sensibilizar para os prejuízos que essa criança está tendo, se é que eles não estão percebendo, né? Ou entender, Isso, tem assim, aonde que está essa graça, por que que eles estão rindo, porque talvez seja também uma maneira de eles lidarem com essa situação, né? Não conseguem modificar, e aí aquela velha história, né? Melhor, melhor rir do que chorar. Uhum. Mas é cada caso, né? Porque assim, eu tenho pacientinhos de 2 aninhos que tu não dá nada pra ele, né? Que ele é bem magrinho, mas se tu deixar, bate dois pra tão fácil. Aham. E depende, tá? Assim, eu também acharia graça, porque, meu Deus, né? Olha só a fome da criança, mas a criança tá ali saudável, então depende do caso, né? Se tu quiseres colocar Uhum. aqui se ele tem algum prejuízo. Então, a feira prática falou, Pedro está sofrendo muito com a pandemia. E eu percebi que ele está comendo muito mais comida do que antes. Ele e as crianças do mundo inteiro. Ele come de forma saudável, mas me preocupo com o excesso. Isso é bem importante, porque inclusive hoje a minha paciente está nesse mesmo caso. Assim, ela come super saudável, só que ela está comendo, ao invés de comer uma banana, ela está comendo quatro. Então, assim, 4 bananas de uma vez só também não é saudável, né? Dependendo do caso, mas na maioria das vezes sim. Então a gente tem que Uhum. analisar isso também. Porém, o que que eu falei para a criança, para a mãe da criança hoje, e o que que o endócrino dela também falou, que a gente está em um acompanhamento multidisciplinar, né? A gente falou a mesma coisa, olha, o que a gente está podendo fazer, a gente está fazendo. Claro que eu queria muito que fosse na psico, né? Mas ainda está tendo ali a resistência. Mas a gente sabe que assim que a escola voltar, as coisas vão voltar ao normal, né? A rotina vai voltar, a criança vai ter hora ali para comer na escola, a criança vai se entreter com um monte de coisa, não vai ficar só preocupada em comer, né? Então a gente sabe que ano que vem, se as escolas voltarem, tudo vai voltar ao normal. A gente também precisa dar um tempo para a criança
porque ela não tem muito o que fazer além disso, né, Paty? Mas claro que a Isso. psicóloga consegue Tal- ajudar muito. talvez não seja uma questão de ansiedade, mas uma questão de tédio mesmo, de não ter o que fazer, né? Então, assim, já fez tudo, não tem mais o que fazer, tá entediado, o que que eu vou fazer? Vou comer, né? E aí E a gente aí, precisa também trazer a consciência dessa criança, tá? Mas você perguntar para ela, mas você tá com fome, você tá com vontade de comer, né? O que que tá acontecendo? Porque aí ela vai percebendo, ela vai tendo consciência também do que é aquilo, por que que ela tá procurando comida, né? Então, às vezes se ela não tiver com fome, pode fazer outra coisa, talvez só precise de uma ideia, né? Ai, não, vamos brincar aqui, vamos jogar alguma coisa, ou vamos dar uma caminhada, ou vamos, né, em algum lugar ao ar livre para a gente fazer alguma coisa para passar esse tédio, porque não é fome, né? É uma vontade, a gente não come o tédio, né? isso. Eu trabalho Então, muito nesse também, sentido. principalmente nessa pandemia, eu trabalho os open beliscos, né? Que assim, o que que quando ele pedir comida fora do horário da refeição, fora do almoço, do momento que senta para tomar lanche da tarde, né? O que que ele pode estar comendo nesses momentos? Então, tomatinho cereja, cenourinha baby, A, amendoim, da, essas a, coisas da, a, Dai da feira, a Dai da feira prática tá cheia disso lá, então, né? muitas vezes a criança gosta de brócolis no almoço, por que não o brócolis não pode ser um belisco à tarde? Né? Então, coisas que a gente sabe que não vai acrescentar muita caloria, mas a criança vai estar lá mastigando e isso vai cessar a necessidade dela de estar mastigando, né? Ovinho de codorna, ovinho cozido, iogurte natural ou os iogurtes que têm sabor, mas não têm adição de açúcar. Tudo isso que a gente E sabe os que pais, né, Daí os pais precisam ajudar nesse processo também, porque se a criança já está entediada dentro de casa e ela tende a procurar, né, a comida para estar lidando com esse tédio, daí já não é ansiedade, então tentar colocar mais comidas saudáveis dentro de casa, né? Não colocar salgadinho, bolacha, coisas que a criança vai olhar e vai sentir vontade de comer, vai achar. então, se é aquela criança que tá abrindo o tempo todo o armário para ver o que, que tem, ela vai acabar achando alguma coisa dentro desse armário, né? Então, o que, que nós, enquanto cuidadores, podemos colocar dentro desse armário para É, colaborar com a saúde dela, né? Então, para essas crianças que estão comendo muito na pandemia, são dois recados. Primeiro, saber que quando voltar tudo ao normal, isso vai melhorar, né? Né? Nem pode ser que essa ansiedade até perpetue, mas o ideal é que não, ou esse tédio, né? E, enquanto isso, colaborar para que o que tem em casa que ajude a criança a não ter excesso de calorias. Claro que eu não conto calorias para as minhas crianças, é bem difícil. A gente sempre trabalha com a qualidade, mas esses alimentos que ela vai estar comendo aí fora de hora, né, que não sejam coisas, por exemplo, um brigadeiro, né? Porque isso a gente sabe que no final do dia vai ultrapassar muito mais o que a criança precisa. E quando é comida gostosa, eles não levam muito em consideração fome e saciedade, né? Quando não, por exemplo, arroz e feijão, eles comem o que precisa, né? Ah, meu corpinho disse que tá cheio, beleza. Mas quando é brigadeiro, inclusive nós adultos, né? Não vamos ficar só apontando a criança, não. Então, assim, é brigadeiro, verdade. minha barriga já tá explodindo, mas tá tão gostoso que eu vou comer mais, vai caber mais 10, né? A gente faz Porque é isso, a uma criança. sensação prazerosa, né? A gente busca pelo prazer. Criança, adulto, todo mundo, né? Então, Isso. comer, a gente não pode. Comer coisas gostosas, a gente não pode negar que traz uma sensação de bem-estar, né? De prazer. O problema é quando a gente só tem essa busca. A gente só consegue se acalmar, só sentir prazer comendo, Uhum, né? exatamente. Então, e aí levar a criança às vezes até para sentir prazer comendo, só que outros alimentos, né? Por exemplo, eu sempre falo, vai fazer o piquenique com a criança, porque ali o TED vai ter diminuído, ele vai estar comendo, né? E aquele momento vai passar rápido e vai ser prazeroso. Então a gente vai unir tudo de uma vez só, né, Paty? É. Outra coisa que a gente orienta também, né, André, é a questão da rotina. Principalmente Uhum, agora, criança que está dentro de casa, quando a gente faz uma rotina visual com as crianças, isso ajuda muito a diminuir a ansiedade, né? Porque elas vão tendo essa noção de previsibilidade, vão entendendo que ao longo do dia elas vão ter algumas atividades que precisam ser feitas, né? Então isso vai diminuindo essa sensação assim
de essa sensação desagradável, essa sensação de ansiedade mesmo, de não saber o que vai fazer daqui a pouco, né? Quanto tempo ainda falta para chegar à noite, né? Ou para chegar à janta, para chegar ao café da tarde. Então, quando a gente faz a rotina com a criança, ajuda muito nessa questão também do comportamento alimentar da criança, né? Da criança ansiosa. É que a gente esquece porque nós adultos nós sabemos o que que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Mas a criança não, né? A criança fica assim. Não, Então, se ela não, não ela tem não rotina, tem ela fica, meu Deus, o que que vai acontecer, né? perdida, ela não tem capacidade cognitiva ainda para entender essa representação mental que a gente adulto tem, né? De pensar, ah, daqui a pouco, 4 horas, vai ser o café da tarde, à noite a gente vai ter que fazer isso. Não, criança não tem isso, né? Ela não consegue ainda fazer essa representação mental, essa parte do cérebro que é responsável por isso ainda não está totalmente desenvolvida. Então, a gente precisa ser suporte para essa criança. Quanto mais a gente ser suporte, quanto mais estratégias a gente conseguir para colocar isso no concreto, vai ajudar a criança. Isso. Vai diminuir essa ansiedade, inclusive ela vai saber quais alimentos comer em cada horário, né? Porque ela sabe que agora tá o café da manhã, quais alimentos que a gente combinou com a criança que fazem parte do café da manhã. Daqui a pouco vai ser o lanche da manhã. E entre o café da manhã e o lanche da manhã, ele pode brincar de carrinho, né? E aí ele vai entendendo o que que vai acontecendo no dia dele e isso vai diminuindo também a vontade por estar o tempo todo comendo, né? Uhum. Então tá, alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente falou bastante. Ah, ela falou que ele tem obesidade grau 1. Essa criança que eles acham graça que Hum. come o tempo todo. Então, realmente aí é preocupante, né? Mas se você for um dia atender essa criança, o importante é nunca apontar o dedo e dizer que eles estão errados em achar graça e nada disso. É sempre tentar compreender, né? E através de conversa mostrar que precisa ser diferente, né? Que É, a atitude dos deles precisa prejuízos que ele sentir. pode, dos prejuízos que ele pode ter, né? De uma maneira muito respeitosa, de uma maneira sensível, assim, né, afetiva, mas mostrar para esses pais, entender primeiro o motivo, né, de eles acharem graça, o que que acontece, talvez seja por não terem informação do que pode acontecer, né, de que, porque normalmente, ainda culturalmente, a gente acha que criança saudável é criança gordinha, né? É, Então isso também pode estar tá influenciando esse riso fácil dessa família. Talvez seja só uma orientação mesmo, trazer conhecimento para essa família, né? uhum, De que essa criança pode se alimentar melhor, que ela pode ter mais ganhos, né, na saúde dela, comendo comidas mais saudáveis. Então, acho que é importante investigar essa questão. isso é que é um erro nosso quando a gente estuda tanto uma coisa, a gente acha que todo mundo sabe aquilo que a gente sabe, né? E bem ao contrário disso, a gente sempre tem que expor tudo, só que não vamos vomitar todo o conhecimento que a gente tem, mas dentro do que precisa ser falado, olha, os estudos mostram que o teu filho, né, eu coloquei aqui na tua curva, ele tá com obesidade, então a gente precisa entender o que está fazendo a criança comer demais, né? Precisamos ajudá-lo, porque isso vai trazer consequências para o futuro, né, da É saúde importante dele. também, né, André? É importante também ter essa conversa com os pais, sem a presença da criança, né? Tu sempre faz muito isso, né? Na hora de Aham. falar sobre a curva, sobre essa curva da criança, tu nunca faz junto com ela, né? Então marca um atendimento separado para os pais, para poder falar sobre esse assunto. Isso, nunca falar na frente da criança que ela tá com obesidade, sobrepeso, que tem que emagrecer, né? Porque isso vai trazendo traumas pra criança. Jamais. Os pais ainda perguntam, e aí, como é que tá? Eu falo assim, ó, depois eu te falo. Nunca falo na frente da criança. A não sei que ela seja pequenininha mesmo, né? Que aí não vai entender muito. Mas crianças de 7, 8, a partir dos 6, né? Já compreendem. A gente não fala isso, a gente fala depois às escondidas e combina com os pais as metas que eles vão fazer para melhorar o quadro, né? Então é isso, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. A intenção dessa live não era demorar muito, acho que ficou bem explicado assim o que fazer quando aparece alguma criança com ansiedade dentro do nosso consultório enquanto Nutris. Então a gente tem que avaliar o quadro, né? Ir acompanhando e ver se isso realmente está atrapalhando o nosso tratamento, o nosso objetivo final, que foi traçado por nós e pela família.
e a partir disso encaminhar para uma psicóloga se a gente vê que tem necessidade, né? E a partir disso, com a equipe multidisciplinar, a gente vai conseguir resultados ótimos com essa criança. E, meu Deus, né? Se, eu digo assim, que se a criança aprende a controlar a ansiedade na infância, ela, na É, vida adulta, vai ser outra pessoa, porque todo mundo hoje sofre de ansiedade, né? Inclusive eu, né? verdade. Então, é um... Mas A esse é gente o já tem que se objetivo, né, Andréa? preocupar. Quanto mais cedo a gente leva a criança para a psicoterapia, para proporcionar para ela esse autoconhecimento desde pequenininha, quantas coisas a gente pode evitar na vida adulta, né? É, Coisas que a eu acho gente que talvez só foi aprender quando a gente era adulto, quando a gente sofreu muito, quando a gente já teve muito prejuízo na vida. Então a gente não precisa chegar a deixar esse ponto com as crianças agora, porque a gente tem outros conhecimentos, a gente já sabe que tem outras maneiras, né, de isso. intervir antes de virar alguma coisa mais grave. Eu sempre falo que isso vale muito mais que qualquer tênis, qualquer bolsa, qualquer brinquedo, porque isso é pro Verdade. resto da vida e a bolsa vai embora, o brinquedo quebra, o sapato rasga, né? E esse autoconhecimento para a criança sempre fica para sempre. Sempre fica para sempre. Então tá, É vai, isso a mesmo. live vai ficar salva assim no meu feed e também vai depois pro meu canal do YouTube, tá bom? Obrigada, Paty. Foi muito bom Imagina, aprender obrigada contigo. eu. Então Obrigada tá, também, espero que tenha aprendo muito colaborado. sempre. Espero que tenha ajudado todo mundo que passou por aqui e quem vai assistir depois também. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.